Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer mais uma vez a sua presença e já solicitar para você seguir os canais da Natação Criativa, seja no YouTube, no Spotify ou no Instagram. Um clique seu é muito importante. Ativa as notificações para sempre receber quando a gente faz a estreia de um episódio. Você fazendo esse clique, você não sabe como a gente consegue levar esses episódios para mais pessoas aí, o Instagram, o YouTube, promover aí o nosso canal. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, a antroposofia. Eu trouxe um especialista no assunto, com certeza você conhece, o Dr. Wagner ou o Batman, seja como você conhece. Dr. Wagner, muito obrigado pela presença. Agradeço o convite. Então, antes da gente entrar nesse assunto, vamos agradecer os nossos parceiros que fazem desse sonho virar realidade. Já é a 5ª temporada, mais de 300 episódios feito com muito carinho para vocês. Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Você que precisa fazer cursos, especializações ou levar aí para sua equipe da sua academia, entre no site sobrasa.org. Cursos gratuitos online e também presenciais. Eles vão aí até a sua academia e fazem aí o curso, a capacitação da sua equipe totalmente de graça. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos, também cursos gratuitos, cursos pagos, podcast, tudo que você precisa e tudo com certificado para você que precisa de horas complementares na faculdade. Piscinas Litro a Litro, um livro para você que tem piscina residencial, comercial, para você saber aproveitar toda a sua piscina. O aplicativo da Swim Track, que faz o monitoramento das avaliações pedagógica, aeróbica, anaeróbica, cria meta, entrega avaliação, entrega vídeo e com o seu logo e com o nome da sua academia ou personal trainer. E aqui eu tenho os materiais da Flote, os materiais pedagógicos atrativos para as crianças, para a gente levar o mundo da imaginação, material afundante que ele fica balançando no fundo da piscina ali, para a criança que tem receio em afundar, para poder ir lá afundar, é colorido, chama atenção e até você trabalhar sem os óculos para trabalhar a segurança aquática. Mas vamos lá, Dr. Wagner, a gente sabe que tem uma palestra do senhor baseada na antroposofia no 14º Congresso Brasileiro de Natação Infantil. No sábado, 6 de abril, o senhor vai falar sobre a influência do profissional de natação infantil na saúde mental da criança. A Natação Criativa tem um cupom de 5% para quem quiser fazer inscrição pelo site do INAD. Mas como o senhor chegou na antroposofia, que falou no nome do Dr. Wagner, a gente já pensa, né? Parece que nasceu com o senhor. Bom, foram de duas vertentes, né? Uma, eu já estava clinicando, comecei a clinicar em 99 e eu via que as crianças estavam tomando muito remédio. E uma coisa que me chamava a atenção, os pacientes alérgicos de vias respiratórias, eles já tinham tomado tudo quanto é antialérgico e tinha que voltar a repetir. Eu falei assim, medicina não é só isso. É importante o médico medicar, claro, mas para mim é algo que estava faltando. E o outro fator foi que eu tratava de uma gastrite tomando omeprazol todo dia, 1 ano e meio, e toda vez sentindo náusea, queimação, dor, enfim. E o meu amigo, que eu falo que é o meu mentor, Dr. Marcos Cury, ele já estava fazendo antroposofia. E eu conversando com ele, olha, Wagner, toma esses 3 medicamentos antroposóficos, faz essa dieta mais ou menos de 30 dias e depois você me fala. Particularmente, eu não acreditava nada em gotinha, nada em comprimidinho, bolinha, isso era balela para mim. Tinha esse preconceito errado. E aí, como era o Marcos que estava falando, eu falei assim, eu vou fazer, porque eu confio muito nele. Comecei a tomar remédio, professor Renato. A coisa virou em 15 dias. Falei, meu, que é isso? Tem caroço nesse angu aí. E realmente eu fui fazer o curso, comecei a fazer o curso em 2004. Esse ano já faz 20 anos que eu estou na antroposofia. E eu até brinco, foi mordido pela antroposofia, não sai mais. E realmente a antroposofia, não só a parte medicamentosa, mas me ajudou muito, mas assim, de um conhecimento muito grande e sagrado, que eu posso falar isso, no sentido de ver o ser humano.
não ver só a criança como só um corpo físico que ganha peso e estatura, mas um ser humano em formação que vai virar um adulto. Então, foi nesse sentido que cada vez mais que eu aprofundava nos estudos da antroposofia, principalmente, são vários textos do Steiner, em relação ao desenvolvimento da criança, que me ajudou muito a ter um olhar diferenciado da criança e ajudar a mãe nesse processo, né? Foi mais ou menos essa minha entrada na antroposofia. Vou te falar que a minha não foi antroposofia, o meu foi acupuntura. Eu também sofria de gastrite, foram 4 anos sofrendo com omeprazol. E eu fui pro lado da acupuntura, também totalmente resistente, não aceitava. E com 2 sessões de acupuntura, a minha gastrite parece que pegaram e levaram embora. E aí eu também comecei a falar, tem alguma coisa aí? Aí eu comecei a tratar sinusite, como meu professor de natação tinha de 2 a 3 sinusites por ano. Também consegui sarar essa sinusite. E aí eu falei, não é possível. Eu vou começar a estudar isso daí, porque eu preciso entender. E é uma filosofia de vida, né? Que aí você vem com as plantas medicinais, com chás. Eu mudei a minha vida, eu também falo que eu me identifiquei muito com esse lado oriental. E hoje eu sou formado em acupuntura, aplico acupuntura, mas principalmente o que mudou na minha vida foi também... Que muito legal. São mudanças de vida. Sim. Mas a gente vindo para o nosso assunto aí, que é a saúde mental, que o senhor vai falar muito, e falando também da antroposofia. De que maneira a compreensão do ciclo dos 7 anos proposto pela antroposofia pode influenciar as abordagens pedagógicas dos profissionais de natação infantil aí do outro lado? Então, esse ciclo dos 7 anos, os setênios, né, a gente tem que compreender que, às vezes, as pessoas não sabem porque a cada 7 anos, né? Que a cada 7 anos a gente troca todas as substâncias do nosso organismo, né? Nessa troca existe uma mudança. E também tem um desenvolvimento dentro do olhar da antroposofia, principalmente até os 21 anos, do desenvolvimento dos corpos suprassensíveis, né? Que é o corpo físico, etérico, astral e o eu, a nossa individualidade. E cada etapa existe uma crise, né? Sem a crise a gente não evolui. E nesse sentido de orientar esse professor de acordo com a idade que ele está, principalmente no primeiro setênio, onde basicamente é um desenvolvimento mais físico da criança, é a luta do genótipo, da nossa carga genótica com o fenótipo, que esse ambiente vai influenciar na gente, né? Em termos de tudo, alimentação, educação, tudo, enfim. E também no sentido de como é que essa criança vai desenvolver, a gente sempre fala que o brincar, e um lema, um dogma dessa criança no primeiro setênio, professor, é fazer com que a escolha dela ter vindo à Terra, posso falar assim, com essa liberdade, que esse mundo é muito bom. Que foi bom eu ter vindo para cá, né? Se o professor sabe de todas essas nuances do desenvolvimento da criança, e como eu falei, cada idade, não só no desenvolvimento motor, ganhos de capacidades motoras, mas também do desenvolvimento da alma dessa criança, e também olhar, até os 7 anos, quem que a gente tem que olhar bastante além da criança? Eu convivo, é a mãe. Porque, assim, a criança até os 7 anos está espelhando o mundo. Eu estou imitando. Basicamente, é imitação. E essa imitação, tanto dos pais, como hoje em dia as crianças estão indo para as escolas e fazendo atividades físicas, aos meus pacientes, Wagner, quando que eu posso ir para a natação? Já pode ir. Tem 2, 3 meses, já mando ir. E realmente eu vejo o desenvolvimento deles perto de outras crianças que eu conheço, que não fazem medicina tradicional, mas não fazem atividade física, é completamente diferente. Uma criança que brinca, que tem um professor de natação infantil, que faz pelo menos uma vez por semana, que eu sei que é uma coisa lúdica, eu vejo que essa criança é mais tranquila. Daquela criança que fica só
no teclado do celular. Uma criança também mais saudável. Porque eu instituo a mãe. Não é só um medicamento. Mas é em termos de alimentação, sono, movimento, que é o brincar. E esse movimento, quem está engajado é o professor de natação infantil. E esse professor tem que saber, mais ou menos, que eu te falei, a evolução de alma dessa criança no primeiro setênio e até no segundo setênio, né? Se ele compreende essa evolução dessa criança, muito mais tranquilo para o professor e muito mais tranquilo para a criança. A gente até brinca, né, professor Renato? Quando a nossa esposa de manhã fala bom dia, a gente já sabe se o dia vai ser bom ou vai ser ruim, né? Não é verdade? Não é verdade? Então, é nesse sentido, se a criança sabe que este professor me compreende neste mundo, é muito mais caloroso para essa criança. Sim. Então, você comentou aí sobre a imitação. Lá para os bebês, a gente tem um neurônio espelho, que ele aprende por imitação. Conforme ele vai crescendo, ele vai imitando os adultos próximos. Primeiro ele imita os pais, e a segunda figura ele imitar é o professor. Então, uma figura importante para ele, até, como você falou, mostra essa confiança nesse mundo que ele ainda está explorando, que ele está conhecendo, e até a importância da gente mostrar, não as partes ruins desse mundo, nesse primeiro centênio, né, de te mostrar para eles, porque eles precisam ter confiança no onde eles estão vivendo, para lá na frente eles começarem a entender aí a parte dos perigos, tudo. Se a gente falar sobre os princípios aí da antroposofia, o que pode ser integrado nas aulas de natação infantil para o desenvolvimento integral dessa criança? A gente tem vários métodos, o Waldorf é um deles, mas a gente podia sugerir outros métodos. Quais são os princípios básicos que a gente pode trazer para a natação infantil? Olha, da metodologia Waldorf é uma coisa muito nova, né? Em relação à natação. Então, assim, vai muito da figura do professor que a gente estava conversando, né? Dele ser verdadeiro, dele ter uma moral elevada, dele decorar as coisas, né? Decorar quer dizer, vir do coração. A criança sabe, né? Que às vezes, de repente, numa aula, o professor perdeu o rumo, não lembra direito. Mas ele tem uma sessão de improviso. Isso ajuda. E também o processo que a gente estava conversando muito, que hoje em dia, qual é adulto que não vive cansado? Mas ele tem que ter essa tarefa. Eu não estou afim de dar aula hoje. Mas se eu transponho essa minha indisposição na vertente de trazer algo para o meu aluno, quem ganha é tanto o professor como a criança. E é nesse olhar, professor, que assim, existe uma coisa muito sagrada que eu falei no congresso de 2022, quando a gente retornou, né? 2022. Que a criança, ela vê o professor como um anjo. Uma autoridade amorosa. E a criança vê o quê? Essa moral desse professor. Nesse sentido, na figura do professor. Na criatividade do professor, se a gente for ver, né? O sentido que eu sempre falo, que a aula tem que ter um respirar. Então, de uma extrema alegria, de uma extrema introversão, nesse processo de respirar, dar limites, tentar, na medida do possível, usar materiais naturais, como pano, que nem sempre é possível no mundo aquático, por causa do processo de higiene, essas coisas todas, e madeira também. Mas a antroposofia tem que lidar com essa modernidade. Hoje em dia, usando esses materiais que são mais fáceis, né, de limpeza, de difícil contaminação, é muito mais seguro para a criança. E se a gente for ver, o que o pessoal do INAT faz é também ajudar esses pais, no sentido assim, hoje eu tenho uma crescente procura de orientação para fazer natação infantil por causa da segurança aquática. E a gente orienta isso no consultório. Então, se de repente a gente sabe de tudo isso, esse professor sabe, já é um grande passo. Agora, as minúcias, não vou te falar direito, porque eu não sou um professor, não sou um pedagogo Waldorf. Tenho um pouco o conhecimento em relação ao desenvolvimento da criança. Mas se a gente
age nesses pilares e a gente tem que ver também que, assim, eu não gosto muito, lógico que os trabalhos científicos são baseados em protocolos. Isso é ok, concordo, assino embaixo. Mas a gente não pode esquecer que o ser humano é um indivíduo e nem sempre está adentrado naquele protocolo. Então, o que esse professor de criatividade vai poder fazer com esse aluno? Vai poder lidar com essa diversidade? Vai poder abarcar esse aluno? É nesse sentido que eu estou falando. Então, assim, técnicas é basicamente assim, o que a figura do professor e do aluno. Agora, neste meio, o que eu vou ajudar neste processo? Sim. Lembra que, assim, sempre o brincar tem que ser espontâneo. Que cada vez mais que a gente está conversando, a gente ajuda no processo de criatividade para inteligência de vida, né? Não pode ser uma coisa muito engessada, né? Mas eu sei que dentro da piscina o brincar tem que ser estruturado, porque é um ambiente limitante, tem que ter segurança, né? Mas se de repente, assim, o que eu olho é o ser humano que está cuidando dessa criança. Se ele tem uma verdade, se tem um calor, se ele tem um conhecimento técnico. Porque não adianta nada você pegar a criança sem conhecimento técnico. Sim. Vai brincar com uma criança que você não sabe que habilidade que ele tem, que idade que ele está. Não é isso? Sim. Aí você faz heterogeneia. Você não vai fazer uma coisa certa. Não basta você ter só boa vontade e calor no coração, mas o conhecimento técnico-científico também. Que eu acho que é, como o senhor falou, o desafio de trazer esse conhecimento técnico com o conhecimento da prática, olhar para o indivíduo e saber qual estímulo que ele está precisando naquele momento. Porque na hora que a gente vem com a parte técnica, a parte científica é importante? É, mas ela é muito precisa, ela não dá as variações. E o ser humano tem as variações. Se eu pegar, estou fazendo um estudo ali na piscina com criança de 6 meses até 40 anos. Minha média ali é 20 anos, então não é que o meu aluno tem 20 anos, mas é a média do estudo. Sim. E a gente não está olhando, às vezes, para a criança de 6 meses. Então, é ter esse olhar ali individual e para aquele momento, para aquele problema ali. E o senhor comentou um pouquinho lá atrás sobre a importância dos jogos, da imaginação, dos brinquedos, até brinquedos de pano, assim como esse material da Flote. Como isso auxilia aí no dia a dia nas aulas de natação infantil? A gente tem que estimular os sentidos, né? Então, dentro do nosso olhar, são 12 sentidos do Steiner. Aprendi um novo com a professora Luísa Meirão, que é a contemplação, 13º. Mas, qual que é a função desse sentido no ser humano? A função do sentido é um meio de eu conhecer esse mundo que eu estou em contato. Por exemplo, em vários textos, o Steiner ele fala que a gente só tem um sentido, que é o sentido do tato. Então, com a visão você tateia, com a deglutição, com o olfato, você tateia o cheiro. Mas, na verdade, são 12. Então, o tato é um dos pilares desde o princípio, onde a criança sente o mundo pelas mãos. E eu sempre falo assim, a criança tem mania de colocar as coisas na boca, né? Por quê? Porque na boca o sentido do tato é maior. Por isso que a criança tem mania de colocar as coisas. Então, através da estimulação desses sentidos, da visão, do tato, do cheiro, do movimento. A criança precisa se movimentar, como a gente sabe. Nesse sentido de estimular, fazer com que aquilo que eu trouxe dentro de mim seja aflorado. Dentro de várias técnicas que esse professor dispõe, né? E hoje em dia, às vezes, é lógico que a internet é uma terra de ninguém, mas se a gente pega boas referências, e está cheio de boas referências, né? Eu aprendo alguma coisa. Porque se a gente for ver, o conhecimento técnico-científico começou por uma observação de um fenômeno. E a gente começa a quantificar. Então, quando a gente a gente está formado, a gente tem o conhecimento técnico-científico, mas também tem que ter o poder de observação para aplicar aquilo. E também é um respirar, né? Então, o que eu te falo, não adianta só ter boa vontade, mas também ter um conhecimento técnico-científico para aplicar isso aí. Então, o estímulo dos sentidos, nesse sentido, tá redundância, mas assim, de estimular essa criança de uma forma adequada.
Porque quanto mais estímulos a gente tem de uma forma adequada e calorosa, né? Eu sempre penso lá no futuro, como esse adulto vai atuar. Sim. Se vai ser um adulto mais saudável, se vai ser um adulto mais equilibrado, se vai ser um adulto revoltado, se vai ser um adulto que não vai sair do lugar. Egoísta. Né? Então, assim, todo o ensinamento do Rudolf Steiner, eu vejo que no fundo, é para um trabalho social. Sim. É ver o outro. Então... Não, infelizmente, o prognóstico nosso da Terra, às vezes, é chegar no extremo do egoísmo. Para ver que isso não é o caminho. Infelizmente é isso. Sim. Então, como você falou, os sentidos, né, que é muito importante você estimular, mas ter o conhecimento técnico também é importante. Um exemplo, eu vou dar um material para uma criança, a gente vai usar esse material agora nessa atividade. E a criança ela vai pegar, a primeira coisa, ela quer contemplar esse material. Ela vai pegar a parte tátil, ela vai ter o visual, ela vai colocar na boca. E às vezes, por essa pressão que a gente tem na sociedade de produzir, de tudo muito rápido, a gente dá o material para a criança e a gente já quer que ela execute o exercício. E você quebra esse movimento que é importante para ela, dela explorar o material. Então, sempre que você entrega um material novo para essa criança, dá esse tempo de exploração para ela. Então, são princípios ali que às vezes a gente se perde no dia a dia. E se a gente falar na estrutura da aula e a ordem dessas aulas, dentro da natação, como a parte da antroposofia vem auxiliar para a gente criar essa estrutura e essas ordens aí pensando no desenvolvimento social e emocional das crianças? Se a gente for ver, sempre ter aqueles cuidados que eu nem vou citar muito, que já é redundante, né? Cuidados pré e pós-piscina, mas assim, recepcionar esse aluno. Quem é o tio ou a tia que vai dar essa recepção mais calorosa, né? Levar esse aluno pela mão. Eu não sei se esse professor vai ter 1 aluno, ou 3 alunos, ou 10 alunos, mas assim, abarcar todos. Um olhar caloroso mesmo. Nem sempre eu tenho... Às vezes tem criança numa determinada aula que vai exigir mais que os outros. Mas também tem esse jogo de cintura para também poder equilibrar, né? E eu sempre falo, não vou ensinar técnicas, mas assim, sempre tem que ter esse processo do respirar. O respirar é levar ao extremo da alegria, extremo de reflexão nesse processo de respiração, ser verdadeiro e caloroso, ter disponibilidade dessa criança, ser verdadeiro e a criança consegue enxergar a sua moral. É muito engraçado, professor Reinaldo, eu falo isso porque assim, a criança, como é muito cósmica, eu falo para os pais, olha, eu estou examinando um bebê. Ele não está olhando para o meu rosto, pode ver que ele está olhando aqui para cima. Ele consegue enxergar nossa aura. Sim. Se essa aura está boa ou está ruim. Entendeu? Lógico, nem vou voltando para a aula, né? A água ser de temperatura adequada, não ter cloro na quantidade adequada, essas coisas todas. Mas assim, basicamente, eu vejo que uma aula funciona quando o professor é verdadeiro. Sim. E sabe abarcar essa criança, que é difícil. Você falou de embarcar essa criança. Eu tenho alguns métodos, né, alguns processos que eu criei no transcorrer dos anos. Um deles é sempre chamar a criança pelo nome. Cada um é cada um. Você ter aquele olhar, parar, chamar pelo nome. Outra coisa é pegar a cada aula uma criança ou 2 crianças e elogiar algo que ela fez, porque a gente às vezes foca muito naquela criança que se destaca mais, que tem mais habilidade. Só que às vezes você tem 10, 15 no grupo, então se policiar. Cada dia eu vou pegar, até para chegar no final do mês, eu elogiei todo mundo. Sempre destacar uma coisa positiva que ela fez na aula, porque a gente gosta muito de reforçar o negativo e não reforça o positivo. Mas falar, como você falou, do coração. Então, algo que ele fez. Às vezes não é algo motor, não é algo da natação, mas às vezes é emprestar o brinquedo para uma criança, às vezes é acolher uma outra criança. Então, você elogiar, às vezes, atitudes que essas crianças cometem na aula, um obrigado que ela fala. Então, são estratégias de estrutura de aula que a gente não pensa na natação em si, mas que é muito importante aí na criança e no dia a dia. Se a gente falar pelo lado ali intelectual dessas crianças, como a gente consegue desenvolver essa parte intelectual com a natação, estimulando a imaginação, a criatividade que o senhor já comentou?
Movimento. Movimento. Eu acho que as músicas também ajudam bastante, né? A gente tem a tia Silvia, que é a excelência nisso. E uma coisa que poderia ajudar bastante são os contos. Porque os contos têm uma moral muito grande. Se o professor dispõe disso também. Porque às vezes eu falo uma coisa que às vezes não dispõe. Mas contar um conto, onde ele... E às vezes não vale a pena ficar pulando partes, ele vai achar essa parte muito ruim, você não está sendo verdadeiro com ele. Então, a criança não quer saber se o lobo mau matou o caçador, não sei. A criança quer saber se o bem vence o mal no final. É mais nesse sentido. E é muito legal o que você falou, porque às vezes a gente pensa tanto na questão da aula, mas de você chamar pelo nome, de elogiar, de não só ficar reforçando o negativo, porque hoje em dia é isso, né? E de coisa negativa a gente já está... Só ligar a televisão que está... Nem precisa ligar, só abrir o celular que tem coisa negativa demais. Mas se tem alguém que me olha com calor, que me dá atenção... Porque nem sempre, às vezes, se a gente for ver, professor Ronaldo, muitos casais hoje em dia são filhos de pais separados. Às vezes a relação é harmoniosa, mas na maioria das vezes não é. E se tem alguma figura adulta que consegue me olhar dessa maneira, eu acho que já é um grande acalento para essa criança, né? Não importa que seja uma vez, já é uma vez, é uma grande... Se for duas, ótimo. Mas o que eu sinto hoje em dia é que as crianças não brincam muito, sabe? E é uma orientação muito para essa coisa da tela. A tela enrijece. Eu sempre cito esse exemplo. Se eu pegar umas crianças de maiores para fazer... Vamos desenhar a Cinderela. A maioria vai desenhar a Cinderela da Walt Disney, que é loirinha, de olhos azuis, vestidinho azul. Se a criança tem um poder de criatividade muito grande, talvez essa Cinderela seja uma negra, seja uma morena, seja uma japa, uma ruiva. Entendeu? É mais nesse sentido. Sempre deixar no sentido de estimular essa criança de aflorar isso. Então, assim, o que eu vejo na natação infantil não é aquela coisa de ensinar técnica de nadar. Não é isso. Lógico que a segurança aquática está em primeiro, mas de tanta coisa lúdica para ajudar nesse processo. Como o senhor falou, a importância desse profissional aí de natação, acolher essa criança, mesmo que seja uma vez, 2 vezes por semana, a gente sabe a diferença que faz nessa vida. Eu trabalho com criança há anos, às vezes a gente encontra depois de anos na rua, em qualquer outro lugar, faz questão de parar, contar as conquistas, contar o que aconteceu, foi esse período que o professor ficou longe. E o senhor enaltece muito essa figura do professor. Queria que você falasse um pouquinho da importância do professor, seja de natação, qualquer outra ali, na vida e na formação da criança. Porque se a gente for ver, o professor, depois dos pais, é a figura mais importante. É lógico que o professor, hoje em dia, a profissão dele está muito desvalorizada. São vários fatores. Vários fatores. Um deles é econômico, né? Tanto para o professor, como às vezes para a família, né? Eu digo nos extremos. Às vezes um professor de serviço público ganha muito mal. Tem que fazer vários... Não é que ele não haja porque ele ganha mal, então ele vai ensinar mal. Não é isso. Mas às vezes o verdadeiro professor tem que se desdobrar muito para dar um ensino de qualidade com um valor muito baixo. E a gente sabe que não é bem por aí que um país se desenvolve, mas tudo bem. E também tem aquelas escolas onde o poder aquisitivo é muito grande. Como é que vive esse professor? Será que ele pode atuar de forma plena? Ou ele fica atado? Né? Tem isso. Não estou falando que todas as escolas são assim. Tô falando, alguns nuances são esses. Então, assim, quando eu saio de casa, do meu lar, e vou para o outro lado, e antigamente isso acontecia do 1º para o 2º setênio, dos 7 aos 14 anos, quando a gente convivia com a escola, a referência de autoridade anterior era os pais.
agora são os professores. E dentro do nosso olhar, professor, principalmente a idade dos 7 anos, quando a gente fala que existe o desprendimento do corpo etérico, que vai para o polo cefálico e desvincula com a mãe, o corpo etérico da mãe, tem mãe que sente até que ela está parindo de novo, né? Existe essa ruptura. Então, quem que vai receber essa criança? Né? Principalmente na pedagogia volta, que eles fazem um portal onde a criança atravessa. Que é o segundo portal. O primeiro portal quando ela nasce, o segundo portal nessa fase. E eu já contei essa história, mas assim, eu fui entender na antroposofia porque a professora Daisy, que eu chamo ela de tia Daisy, com 7 anos, me marcou tanto. Foi nessa transição. Tudo bem que ela faça aniversário no mesmo dia que são várias coincidências, mas assim, por que essa professora marcou tanto? Foi nesse processo. Porque se é um professor que eu estou saindo de casa e vou ter uma outra referenciatória, e ela também ela foi muito, assim, autoridade amorosa. Eu não gostava de pintar, rabiscava. Ela deu bronca. Uma forma amorosa. Fala, você tem que colorir, não pode rabiscar. É feio. Né? Mas de uma forma amorosa. E mesmo assim, eu não tenho raiva. Eu tenho muito amor e muita gratidão por ela. Então, quem te recebe já é um primeiro passo para ver como é que vai essa vida. Sim. E também tem esse processo também anterior a isso. Eu sempre falo para os pais, nem sempre que sua criança quer, você vai poder dar. Você tem que ajudar a se frustrar. E também o professor. Agora não é hora de brincar, é hora de aprender. Né? Agora tem que fazer isso. Então tem que dar esse processo. E também, na fase dos 7 anos, também é legal, professor, que é aquela coisa do aparecimento dos temperamentos, que eu vou até dar uma citada lá no congresso. Mas é que a criança, com os temperamentos, nem vou citar muito para não prorrogar, que ela se lapida. E o professor, sabendo, ela agrupa esses temperamentos, no sentido de uma se lapidar com a outra. Então, quer saber mais? Esteja no 14º Congresso Brasileiro de Natação Infantil, palestra Dr. Wagner, dia 6 de abril, a influência do profissional da natação infantil na saúde mental da criança. Natação Criativa tem um cupom de 5%. Te aguardo lá. A figura do professor, muito importante. Eu tive um caso de afogamento, quase morri com 4 anos aproximadamente. Caí na piscina de forma acidental ou incidental, né? Como a gente sempre diz, como a Sobrasa diz. E fui aprender a nadar com 15 anos. E lá eu tive o acolhimento de um professor, o Fábio Parpanelli, que me acolheu muito, que eu sou grato muito para ele. Foi aí que eu quis ser professor de natação. Pegando essa figura dele, que eu agradeço ele eternamente aí por eu ter escolhido a profissão que eu escolhi e me identificado muito, mas foi aos 15 anos, na figura dele, que eu me identifiquei. E a importância de você ter um professor ali para se identificar. Então, eu quero agradecer muito ao Dr. Wagner, quero agradecer vocês aí do outro lado, compartilhem essa entrevista, sigam o nosso canal, agradecer aos nossos parceiros, a Sobrasa, Plataforma Educar, Piscinas Litro a Litro, o aplicativo da Swimtrack, a Flote com os materiais pedagógicos, dando vida e usando a imaginação e a criatividade nas aulas de natação. Então, muito obrigado, Dr. Wagner, e te encontro ali no dia 6 de abril, ali nessa palestra incrível. Valeu, obrigado. Muito obrigado e até a próxima entrevista.